E, a partir daí, os bancos são autorizados a fazer a especulação que querem. Queria começar, que você explicasse essa crise no Banco do Vale do Silício, que é a maior desde 2008, e como que, né, novamente, parece que o Estado está salvando aí os bancos e esse capitalismo financeiro, que, como você explica, eu vou colocar aqui no chat também, um artigo do professor que explica como eles fazem esse dreno, né, um dreno financeiro que pega todos esses recursos que poderia estar indo para a população e agora, mais uma vez, vai ser gasto com os bancos. E se essa crise pode chegar no Brasil? Olha, antigamente, o banco, na sua visão tradicional, ele recebia depósito das pessoas, que dava segurança para as pessoas, né? E ele juntava essas várias poupanças, falava com um empresário, né? Por que você não monta uma fábrica assim, ou vai produzir sapato, ou vai investir em tal coisa, vai construir um prédio, certo? Ou seja, ele transformava poupanças que eram mal remuneradas porcamente, as pessoas é mais por segurança e alguma porcentagenzinha que protege da inflação. Mas, basicamente, o banco emprestava esse dinheiro para uma empresa e esse empresário, isso é fomento econômico, como função principal do banco, ele investia isso, né, com o empresário pegava esse dinheiro, abria uma empresa, tinha lucro na empresa, com isso devolvia o principal, que é o estoque da dívida, e os juros, certo? E você tinha, ao mesmo, de certa forma, a poupança das pessoas se tornava produtiva, certo? Quer dizer, o professor não ia fazer uma fábrica de sapato, então esse dinheiro acabava numa empresa que produzia coisa útil, que gerava imposto para o Estado, gerava lucros para os bancos moderados, certo? E, sobretudo, gerava produto e emprego, dinamizava a economia. Essa é a visão de fomento. Tá? Esse processo ele é rompido, basicamente, a partir do final dos anos 70, quando, gradualmente, a lei básica, que era nos Estados Unidos, né, desde os anos 30, com o New Deal, e se espraiou, digamos, para o mundo, que é a Glass-Steagall, que é uma lei que dizia o seguinte: os bancos podem, à vontade, fazer especulação financeira, digamos, comprar moeda estrangeira, revender aqui, comprar ações, revender, enfim, especular sobre as coisas com dinheiro delas, mas não com dinheiro dos depositantes. Certo? Havia uma barreira, um corte. Certo? Isso gerava uma racionalidade do uso desses recursos, né? Porque eles precisavam assegurar essa racionalidade do uso e a especulação se limitava ao dinheiro paralelo. Quer dizer, isso é uma parte essencial, digamos, de como os bancos se organizaram. A Glass-Steagall começa a ser corroída a partir do final dos anos 70, entra Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos anos 80, né? E a partir daí liquidam completamente, e a Padical veio em 99 com Clinton, que ele liquida simplesmente o artigo Glass-Steagall, e a partir daí os bancos são autorizados a fazer a especulação que querem. Tá? Segundo ponto, né? Os bancos tinham limite, digamos, de emprestar dinheiro que não tem. Porque o banco abre um crédito e ele diz, bom, essa pessoa não vai buscar já, alguns vão buscar um pedaço, vão tirando gradualmente esse empréstimo, certo? Porque ele pode dizer que o dinheiro que ele está emprestando a ele tem custo, porque ele remunera alguma coisa para o depositante, certo? Agora, quando ele empresta dinheiro que ele não tem, o custo é zero, apenas os custos administrativos, certo? Então, esse processo que se chama alavancagem, leverage, certo? Ele, no BIS, que é o Banco Internacional de Compensação de Basileia, o Banco Central dos Bancos Centrais, eles delimitam, né, nas últimas delimitações, que o banco pode emprestar até 9 vezes o que ele tem. Certo?
que, na prática, ele está imprimindo dinheiro. Né? E quando, por exemplo, para lembrar 2008, porque é muito um paralelo com isso, quando em 2008 fecha o Lehman Brothers, ele tinha uma relação de alavancagem de 31. Ou seja, por exemplo, ele tem 10 bilhões em caixa, mas ele empresta 310 bilhões, certo? À vontade, está ganhando juros sobre dinheiro que não tem. Não existe, né? É tudo fictício. Não existe. Então, isso nos leva ao terceiro ponto, né? Que é dinheiro imaterial. Eu, na minha idade, vocês devem conhecer essa coisa, eu ainda uso assim esse tipo de dinheiro, isso aqui é impresso pelo governo, tá? Isso aí, no mundo, representa cerca de 3% da liquidez. No mundo, por exemplo, vocês pagam tudo com cartão, né? Vocês não olham notas, né? É tudo sinal de computador, é imaterial, é o dinheiro virtual. 97% do dinheiro no mundo é virtual. Então, você pode simplesmente transferir instantaneamente dinheiro, você pode constatar que você consegue um empréstimo no Japão a 3% ao ano, e você pega esse dinheiro e vai comprar títulos da dívida pública no Brasil, que paga 3,75%, e você ganha dinheiro sem sair do teu escritório, no computador, e, na realidade, os algoritmos vão fazer pré-programados essas gigantescas transferências. Ou seja, gerou-se um sistema planetário especulativo que, para os bancos, o trabalho antigo de um banco, por exemplo, em Cabrobó da Serra, o gerente do banco chamar um empresário, por que você não abre uma fábrica disso, tal coisa? Ou vamos produzir suco aqui, porque aqui tem muita plantação de laranja, mas a gente leva para São Paulo. Enfim, isso acabou. Né? Os bancos simplesmente drenam os recursos, certo? Ou a especulação em moeda, a especulação nos chamados derivativos, a especulação em diversos produtos, ou então, no caso brasileiro, que é uma exceção mundialmente, exceção pelo volume, tá? Cobrando juros. Tá? No Brasil, você tem 79% das famílias atoladas em dívida, 30% delas em bancarrota, certo? E pagando, só para dar um exemplo, rotativo no cartão, no Brasil, está 410%. Vocês podem verificar, vocês entram em ANEFAC, tal qual, ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, ANEFAC. Certo? Vocês vão ver, rotativo no cartão, 410%. No Canadá, 11%. Tá? Eu recebi no meu celular uma mensagem super simpática do Santander. Não pedi nada, tá? Eles que mandaram essa mensagem. Aqui, olha, Santander escrevendo para o professor Ladislau. Ladislau, ótima notícia para os momentos de sufoco. A taxa de juros do seu limite de crédito caiu para 5,9% A.M. Até 31/01 de 23. Portanto, é uma oportunidade, é não se perder, tá? E mais, cadastre e mantenha seu CPF, etc, etc. Ou seja, passa informações para eles, tá? Sabe o que é 5,9 AM? Quase ninguém sabe. Entendeu? Exatamente. Ao mês é 100% ao ano. Ou seja, o que eles fizeram? Vamos lascar 100%? Vamos. Não vamos escrever 100%, né, gente? O juro no mundo está mais ou menos 4, 5% ao ano. Certo? Aqui a gente está cobrando 5,9% ao mês. Imagina... Por que, professor, que essa discrepância tão grande aqui no Brasil? Olha, porque é um oligopólio. Praticamente 5 bancos têm 85% do sistema de crédito, certo? E nós viemos da hiperinflação, que alguns ainda lembram, né? Certo? Em que havia inflação até 50%, 60% ao mês. Então, na época, se apresentava juros ao mês. Hoje, no essencial, a gente migrou para como não existe juro ao mês, é uma inovação brasileira, tá? Certo?
tudo migrou. Por exemplo, a taxa Selic, você não vai dizer a taxa Selic ao mês, né? É ao ano, né? Só que os bancos, na época, com aquela inflação, apresentavam um juro ao mês, porque mudava o tamanho da moeda, certo? E eles mantiveram isso. Entende? E as pessoas não entendem. No Brasil, ninguém nunca teve uma aula no colégio ou até na faculdade sobre como funciona o dinheiro. O que é uma grande curiosidade, porque o principal mecanismo estruturante de uma economia. Né? Eu estudei na Suíça com bons banqueiros, sabe? Fiz economia na escola de Lausanne, que é famosa nessa área, certo? Agora, com essas variáveis que eu estou trazendo, né? Você fez explodir o sistema especulativo, tá? Então, o tamanho dessas coisas. O PIB mundial, hoje, é 100 trilhões de dólares, tá? O último PIB. Ordem de grandeza, estou arredondando. 100 então. Agora, os derivativos, por exemplo, que é o principal sistema especulativo de compra e venda, de opções de compra, compra e venda de moedas, nada de produção, tá? É só computador, algoritmos, quem é mais esperto no processo. Os derivativos estão na faixa de 600 trilhões, tá? 6 vezes o PIB mundial. Você pode pegar o petróleo, por exemplo. O petróleo, a compra e venda de petróleo está na faixa de 100 milhões de barris dia. Agora, a comercialização de petróleo não é 100 milhões, é 3 mil milhões de barris, entende? Porque um navio está atravessando o Atlântico com petróleo indo de um país para outro. Durante essa viagem, esse petróleo dentro do navio, através dos computadores, vai mudando dezenas de vezes de proprietário, segundo quem acha que vai subir o petróleo, que vai baixar o petróleo, certo? Segundo vai explodir mais bomba na Ucrânia, não vai explodir. Ou seja, você tem um sistema especulativo que simplesmente explodiu no mundo. Eu gostaria muito de vocês passarem aqui qualquer hora, vocês pegam na internet 8 minutos britânicos chama The Last Laugh, a última risada. The Last Laugh. Vem com legendas em português, né? Em 8 minutos, era sobre como funcionava a crise em 2008. Você descola isso de 2008, cola no Silicon Valley Bank, certo? E nos outros, né? O Signature e outro, você tem a mesma coisa. Né? Ou seja, o principal é que desgarrou o sistema financeiro da sua utilidade social. Ele se tornou um dreno em vez de ser um fomentador. Agora, é essencial entender o seguinte: o dinheiro que está nos bancos é nosso dinheiro. Ele deve servir à sociedade. Um banco, mesmo privado, ele não deveria fazer o que quer. Né? Ele tem uma carta patente que autoriza ele a funcionar com o dinheiro do público. O dinheiro não é dele, quando você pôs no banco. Agora, ele te emprestar a 100% o dinheiro que é teu. Eu tenho um comentário de um banqueiro, né, dizendo: como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro vendendo caro o teu dinheiro para você. Entende? Quer dizer, essa lógica especulativa, essa lógica do dreno via... A especulação é planetária. Tá? Agora, o dreno, através de agiotagem, é Brasil. Tá? Isso, em particular, porque a Constituição de 88, ela proibia a agiotagem. Artigo 192. Tá? Você passou de 12% ao ano, é crime. Tá? Mas eles simplesmente tiraram. Eu vou ler o artigo porque ajuda as pessoas a entender. Veja que os caras que fizeram a Constituição sabiam desse perigo. Está aqui, eu estou lendo o parágrafo 3. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. Real, tá? Portanto, mais inflação.
A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Certo? Os bancos tiraram isso. Tem um excelente livro do Zanetti, valeria a pena vocês entrevistarem ele, certo? Chama O Complô. Certo? Como os bancos conseguiram tirar o artigo 192, e, a partir daí, eles cobram à vontade o que querem. Inclusive, o Santander, no Brasil, cobra o que se cobra aqui, só que na Espanha, certo? Ele tem que obedecer regulação. Quando você torna o Banco Central autônomo, ou seja, você põe a agência reguladora, que é o Banco Central, agência reguladora de finanças, você põe ele nos braços dos banqueiros, certo? O regulador nos braços do regulado cria o caos financeiro que nós enfrentamos hoje.